Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, na congregação Bom Jesus. E esteja conosco para ouvir a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e acompanhe o culto conosco. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Gracioso e eterno Deus, nos colocamos diante de Ti, arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, e somos pecadores que buscam em Ti o perdão, olhando para a obra de Cristo e reconhecendo a grandeza daquilo que Tu fizeste em nós no batismo, quando plantaste a semente do Evangelho nos nossos corações, e assim o Senhor nos conduz por meio do Teu Espírito Santo ao arrependimento dos nossos pecados e nos dá o perdão que Cristo garantiu para nós na Sua obra na cruz. Te agradecemos por esse perdão, por essa graça, pelo Senhor ter agido em nós, nos reconhecido, nos recebido como filhos por meio do batismo e também nos perdoando os pecados que nós agora confessamos diante de Ti. Por Cristo, o nosso Salvador. Amém. O salmo de hoje é o primeiro salmo, salmo de número 1, que diz: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O texto do Antigo Testamento encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 24. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado. No monte mais alto de Israel, ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali,
e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Texto da epístola de hoje encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Texto que diz: Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. E a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: Com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Até aqui o texto do Evangelho.
No texto do Evangelho de hoje, Jesus fala de algo muito pequeno, algo pequeno demais, que tem até dificuldade de ser visto, de ser visualizado. Uma semente de mostarda, talvez a menor partícula conhecida no contexto para o qual Jesus estava falando. Existem muitas coisas muito menores hoje em dia. A gente até tem o conhecimento de um mundo microscópico, com o qual a gente pode ter contato por meio de algumas ferramentas. E ele diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Puxa vida, faz sentido. Uma semente de mostarda, algo tão insignificante, algo tão inexpressivo, algo incapaz de fazer qualquer coisa grandiosa. Como isso pode ser como o reino de Deus, comparado ao reino de Deus? Mas é o que Jesus diz. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Aparenta ser insignificante, inexpressivo, incapaz de fazer algo grandioso. E ele nos faz, no primeiro momento, refletir a respeito do reino de Deus e da sua aparência. E nós poderíamos nos perguntar o que é o reino de Deus, do que Jesus está falando. E o reino é o próprio Cristo, e é aquilo que Cristo faz. Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vocês quando ele estava no meio do povo. Ou o reino de Deus está próximo, dizia João Batista quando Jesus estava próximo. O reino de Deus não é um lugar geográfico. E ele está onde quer que Jesus esteja e onde ele esteja agindo. O reino de Deus está onde está o Rei Jesus. Esse é um conceito-chave nos evangelhos. O reino de Deus está onde Jesus está. E assim como uma semente de mostarda que não pode ser vista à distância, o próprio Jesus frequentemente parece insignificante, parece inexpressivo, incapaz de fazer algo grandioso. Na verdade, o reino de Deus nem parece um reino, não tem um exército como um reino teria, tem apenas alguns discípulos, 12, muitos deles cheirando a peixe. Nem Nazaré, que é o lugar dele, onde ele cresceu, o reconhece como rei. Um reino que inclui pecadores, prostitutas e cobradores de impostos. O reino de Deus é especialmente inexpressivo ao ter o seu rei humilhado, escarnecido, espancado, pregado numa cruz. Jesus não parecia ser páreo nem aos guardas do templo, quanto mais aos romanos poderosos. Calado diante de acusações vergonhosas, pregado na cruz, tão indefeso quanto um escravo rebelde. Jesus sabia de tudo isso, por isso nos fala sobre a semente de mostarda. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Pergunta Jesus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Embora fosse uma semente minúscula, ela crescia e se tornava a maior planta do jardim. De algo tão insignificante, viria uma planta tão maravilhosa que criaturas buscariam abrigo nela. Em se tratando de reino de Deus, o povo de Deus faria muito bem se não perdesse de vista esta lição, que continua sendo verdade nos nossos dias. Jesus também nos diz que o reino de Deus continua entre nós, ainda hoje, em palavra, no batismo, na Santa Ceia, sem chamar atenção por sua aparência. O reino de Deus continua aqui. Jesus continua tão ativo hoje quanto quando curou o cego Bartimeu no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ou quando alimentou 5.000 pessoas no capítulo 6 de Marcos. Porque Jesus vem a nós hoje pelos meios da graça.
por meio da sua palavra proclamada, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia, e Ele usa esses meios para nos perdoar, para nos renovar, para nos dar vida. Nós somos chamados à fé pelo Evangelho. Nossos pecados foram lavados no batismo. Jesus alimenta a nossa fé na Santa Ceia. O reino de Deus está aqui, hoje, reinando em verdade e graça, através do ministério da sua igreja. Ainda assim, a olhos nus, o reino de Deus não aparenta ser algo muito relevante. Pão é só pão. Água é só água. Vinho é só vinho. As palavras da absolvição, os teus pecados estão perdoados, são só palavras. E a única coisa que sermões como esse parecem ser capazes de curar são casos leves de insônia. Talvez o pior é que os próprios cristãos olhem para o reino de Deus e para a atuação da sua igreja e possam considerar o reino de Deus inexpressivo, incapaz de fazer algo importante. Você já deve ter ouvido. As pessoas não estão vindo para a igreja. E com a internet ainda, fazendo culto pela internet, vão vir menos ainda. Vão parar de ofertar. Nós estamos indo na igreja e o comportamento do meu filho parece que só piorou. Assim, os cristãos são tentados a perderem a sua fé na palavra de Deus e a crer que precisamos fazer algo para enfeitar o Evangelho, para tornar o Evangelho mais atraente, para diluir a palavra e tornar essa palavra mais compreensível, ou mesmo censurar a cruz, para fazer dela algo menos ofensivo. Isso acontece quando cristãos desanimam, acreditando que o reino de Deus está grão de mostarda demais. E quando isso acontece, nós estamos com sérios problemas. Mas a fé nos faz enxergar grandes coisas, como a alegria no céu e o que está acontecendo no reino de Deus. Jesus disse que o reino parece incapaz de fazer algo grandioso, mas como uma semente de mostarda, quando plantada, cresce e se torna a maior planta do jardim, algumas vezes alcançando 3 metros de altura, de forma que os seus pássaros podem se abrigar nela. Assim, se dependesse de nós, nós nunca chegaríamos a crer naquilo que os olhos da fé nos permitem ver. Eles nos permitem ver as consequências da ação do Evangelho. A cada vez que nos reunimos em culto, a semente de Cristo é plantada. As pessoas ouvem, muitos se arrependem e confiam no perdão que a obra de Cristo traz. Nesse exato momento, os anjos do céu estão em festa. Tem gente ouvindo a palavra de Deus. Aqui, o Criador Todo-Poderoso e Misericordioso está falando com você na sua palavra. Nós oramos e Ele nos ouve. Nós o louvamos e comparecemos diante dEle como um só corpo de batizados em Cristo que confessam a sua fé em Cristo em uma só voz. Aqui, nesse momento, os nossos pecados estão sendo perdoados, os meus pecados e os teus pecados. Eles foram pagos pela morte de Jesus. E esse perdão é declarado sobre nós quando a palavra de Deus nos diz: os teus pecados estão perdoados. E nós recebemos esse perdão, como nós recebemos o corpo e sangue de Cristo na ceia junto com o pão e o vinho. A culpa é substituída pela paz com Deus, a morte pela vida. E assim, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nos fortalecendo na fé e no amor a Ele, e nos fazendo viver, não para nós mesmos, mas para o próximo. Esta é a semente de mostarda crescendo. E é isso que, pela ação do Espírito Santo, está acontecendo aqui e agora. Nós perdemos muito quando perdemos isso de vista. Quando achamos que algo precisa acontecer, algo nós precisamos fazer para tornar o Evangelho mais eficaz, o trabalho da igreja mais eficaz, mais expressivo. Talvez quando nós, na época de Natal, olhamos para Cristo na manjedoura e vivemos apenas um menino pobre, deitado em uma manjedoura. Isso acontece quando perdemos de vista
o que Jesus nos fala sobre a semente de mostarda. Nesse mundo, o reino de Deus terá a aparência de uma semente de mostarda, Jesus nos diz. Insignificante, irrelevante, incapaz de fazer grandes coisas. Mas a gente sabe que esse não é só um menino em uma manjedoura, que aquele homem na cruz não era apenas um galileu condenado à morte. A gente sabe que essa notícia que alcança os nossos ouvidos é o Evangelho de Deus, capaz de salvar pessoas quando as alcança através dos meios que perdoam os nossos pecados e nos chamam à fé, e nos fortalecem, e nos dão a vida eterna. E isso iniciou do outro lado do mundo e nos alcançou, e continua salvando gente ainda hoje. Por isso as nossas próprias vidas no reino de Deus têm um significado maior e mais grandioso do que aparenta. Assim como aqueles pássaros que buscam abrigo na planta que vem da semente de mostarda, nós vivemos pela fé, no abrigo do reino da graça, no qual a justiça de Cristo cobre o nosso pecado. Então, um dia, quando Jesus retornar, nós e o mundo todo veremos o quão grandioso esse reino de Deus realmente é. Mas até aquele dia, nós sabemos que essa pequena semente de mostarda foi plantada nos nossos corações e por isso vivemos vidas com um significado extraordinário. Ninguém vai notar que um pai fez uma devoção de 5 minutos no fim do dia com seus filhos e com a sua família. Parece insignificante, um pequeno espaço de tempo, mas lembre da semente de mostarda e alegre-se naquilo que você pode fazer em nome de Cristo. Um simples convite para um amigo, para que ele nos acompanhe à igreja, para que ele ouça a palavra de Deus por meio de um vídeo que a gente compartilhou do culto na nossa rede social. Esse vai ser o momento em que a palavra de Deus vai ser proclamada e os meios que Deus escolheu para agir vão estar sendo usados. Isso não vai virar manchete de jornal, mas pode ser o motivo de uma festa no céu. Como Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. O que o ser humano faz não é grande coisa, como aquilo que a gente faz, mas que grande colheita. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Não se esqueça, vamos testemunhar nossa fé, onde quer que Deus nos coloque, para que nós testemunhemos. E vamos orar, para que Deus continue fazendo com que essa semente continue crescendo em nós e entre nós e continue dando muitos frutos. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Queridos irmãos, normalmente esse é o momento do culto em que nós cantamos um hino, recolhemos as nossas ofertas. No entanto, lembramos nesse momento das orientações da palavra de Deus a respeito da nossa vida de oferta. Muitas vezes o cristão pergunta como eu devo ofertar ou quando eu devo ofertar. E por isso nós recomendamos que o cristão faça um voto diante de Deus por um tempo, né, de um percentual do seu ganho, faça um planejamento a respeito das suas ofertas. Por exemplo, ofertar esse ano tantos por cento, tentar, na medida em que eu cresço na fé, também crescer no meu percentual de oferta. E o envelope que nós costumamos usar como congregação nos ajuda nesse planejamento e no nosso controle, ajuda a controlar a nossa velha natureza humana, que quer ficar com total liberdade e assim desobedecer a palavra de Deus também com vistas à nossa oferta. Nós até podemos ofertar, não é errado ofertar para alguma causa específica, mas nós não deveríamos usar a nossa oferta para uma causa específica como uma desculpa para não
ofertar ou para negligenciar a nossa oferta na nossa congregação local, que é justamente o lugar onde Deus nos colocou para que nós nos alimentássemos com a palavra e com os sacramentos e para que nós participássemos da manutenção e do sustento da pregação do Evangelho no mundo. Por isso, tendo refletido sobre isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Senhor nosso Deus, origem de toda a vida, nós, tuas criaturas, estamos diante de ti em culto, pelo pão da vida, que continuamente nos sustenta, recebe a nossa gratidão. Pelas alegrias e prazeres que nos concedes, nós te agradecemos. Mas agradecemos e te louvamos especialmente pela promessa da vida eterna que o Senhor cumpre a nós, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Confessamos que nem sempre respeitamos o dom da vida que provém da tua toda-poderosa mão. Nem sempre desenvolvemos uma vida que combina com a tua vontade. Muitas vezes abusamos do dom da vida, desperdiçando a nossa vida com interesses egoístas. Não fomos zelosos o suficiente no aperfeiçoamento da nossa vida. Confessamos também que temos falhado na nossa tarefa e no privilégio de levar aos outros o conhecimento que o Senhor nos deu da graça salvadora através de Jesus. Por essas e por tantas outras transgressões contra as tuas leis, perdoa-nos, por amor de Jesus. Ajuda a aumentarmos a utilidade das nossas vidas em teu serviço e no serviço de atenção, de caridade aos nossos semelhantes, especialmente aos que sofrem. Ajuda-nos a respondermos às necessidades das pessoas menos afortunadas do que nós, para que possam ser mais felizes também neste mundo e que possamos testemunhar também a nossa fé a essas pessoas. Olha para o nosso país, conserva entre nós a liberdade religiosa,
para que tenhamos sempre a oportunidade de anunciar a Tua mensagem salvadora por causa de Cristo. Orienta as autoridades e o povo em geral, para que se deixem guiar pelo Espírito Santo e cheguem ao conhecimento da verdade do Evangelho, adotando também a moral, a ética cristã em todas as atividades públicas e particulares dos cristãos no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos de maneira sábia o tempo de vida que nós recebemos de Ti. Guarda-nos firmes na fé, para que possamos enfrentar o fim das nossas vidas com coragem, sem medo, mas confiantes na Tua graça. Ajuda-nos a crermos na Tua promessa de vida eterna através do Teu Filho Jesus. Querido Deus, muitas vezes nós olhamos para o Teu reino e o consideramos pequeno, insignificante. Ensina-nos por meio da parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje, que o Teu reino é como uma semente de mostarda, que pode ser muitas vezes considerado ou aparentemente ser pequeno, no entanto, que traz grandes consequências, que a consequência do reino nas nossas vidas seja o nosso perdão e a nossa salvação, e que possamos também testemunhar, para que o Senhor nos use para também plantarmos sementes de mostarda, o Teu reino, no coração daqueles que convivem conosco. Nessa semana em que comemoramos o Dia do Pastor, Te pedimos que o Senhor abençoe, em especial, todos os pastores, para que sejam mantidos fiéis à palavra e empenhados em proclamar sempre a mensagem da salvação de Cristo Jesus. Fortalece e ampara os pastores para que não sejam afetados e desviados por pensamentos, teorias e práticas que contrariem a doutrina da Tua palavra. Olha com carinho para a nossa congregação, para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil em geral. Chegamos a Ti, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto de hoje. Salientamos que temos na descrição desse vídeo os avisos das programações aqui da nossa congregação nessa próxima semana. Agradecemos a todo o pessoal que trabalhou para colocar esse culto no ar e também a você que acompanhou o nosso culto até aqui, que você também possa compartilhar a Palavra de Deus e participar da semeadura da Palavra de Deus, curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, fazendo com que esse material chegue a mais pessoas e assim que a Palavra de Deus possa levar pessoas ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo e que nós possamos nos encontrar no céu, assim como esperamos nos encontrar no nosso próximo culto, no nosso próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes
santo,